Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema o melhor lugar do mundo. E o tema da mensagem de hoje é esperança. Mateus, capítulo 19. Se você achou, diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai sair ali, querido. Bota lá no telão lá. A partir do versículo 16. Na minha Bíblia está escrito assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Até aqui. Pai, essa é a tua palavra, e nós pedimos uma vez mais que o Senhor possa fluir aqui como um rio, que a tua palavra, que é poderosa, possa alcançar mentes e corações e despedaçar todo jugo de lei, tudo aquilo que impede os teus filhos de viver na perfeita e plena graça do Senhor. Nós queremos viver segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, sofreu, foi humilhado, escarnecido, por amor a nós, para que pudéssemos desfrutar de uma vida com abundância de vida em graça. Por isso te pedimos, fala conosco aqui, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. É uma palavra muito conhecida, eu gosto muito desse texto. Jesus, aqui, nesse momento, ele se encontra com um jovem rico, um homem que possuía muitos bens materiais. E esse jovem rico, ele tinha uma pergunta, ele tinha uma inquietação na sua alma. Ele desejava saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. A verdade é que o dinheiro, ele pode comprar muitas coisas, mas o dinheiro jamais vai poder comprar a paz, porque a paz verdadeira somente está em Cristo Jesus. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz, ele tinha um desassossego de alma, e por isso ele vai em direção a Jesus e indaga a Jesus, pedindo. E é interessante nessa colocação do Mateus Henrique, quando ele chega para Jesus, ele faz uma pergunta sobre vida eterna, sobre algo futuro, e Jesus traz ele numa resposta para um tempo presente, dizendo para ele: se você quer herdar, se você quer entrar à vida, essa expressão que o Mateus Henrique usa, se você quer entrar na vida, isso traz para nós a ideia de que é aqui que tudo acontece, é nesse tempo presente, no melhor lugar do mundo, que tudo acontece. Existem pessoas que acham que aqui vão viver uma vida de sofrimento, para que na glória possa não ter sofrimento. Não, porque lá vai ser um corpo incorruptível, lá vai ser só glória, não vai haver mais sofrimento. Não,
Essa palavra de Jesus é uma palavra de vida eterna para aqui, para esse momento aqui. Esse homem tinha dinheiro, mas não tinha paz. Isso quer dizer que existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. Tem gente que é próspero e tem gente que é rico. Qual é a diferença entre riqueza e prosperidade? A riqueza, os homens sábios sabem administrar, eles podem ter. A prosperidade, ela vem de Deus. Por isso, a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele prosperar longe de Deus. Por quê? Porque ele vai ter tudo que o dinheiro pode comprar, menos a paz. Porque a paz que excede todo o entendimento vem de Deus. Por isso que o Evangelho de João, Jesus disse, né? Deixo-vos a minha paz, ele disse. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Por que isso? Porque existe no mundo uma paz. Jesus diz aqui que ele deixa a paz dele. Mas no mundo existe uma outra paz. A paz do mundo é uma paz circunstancial. É uma paz efêmera, uma paz passageira. Você quer ver um momento? Uma coisa? As pessoas que bebem, que vivem embriagadas, as pessoas que têm o vício do álcool, são pessoas que não têm paz. E tudo que elas desejam é beber para que a bebida, o álcool, possa produzir a paz dentro do coração delas. E o álcool, ele produz paz, só que é uma paz passageira. É uma paz momentânea, é uma paz circunstancial. As pessoas que usam substâncias químicas, elas desejam, elas buscam essa paz. Só que a verdadeira paz só está em Cristo Jesus. No mundo existem vários tipos de paz. Existem mulheres que elas se encontram atribuladas e elas dizem assim para os maridos dela: eu estou muito estressada, eu estou precisando comprar. Porque quem compra tem paz. Amém? Amém ou não? Se você disser que não, seu marido vai travar a partir de agora as compras que você gosta de fazer. Só que a paz do mundo é circunstancial. Você quer muito um telefone novo, e aí você vive pensando e pesquisando, aí você tem uma ideia, você vai no Google, aí você bota lá iPhone Plus 8, você não tem mais sossego. Toda vez que você abre o telefone tem 1000 mensagens desse iPhone lá. Eu falo assim, gente, como é que pode? Como é que eles estão sabendo de tudo? E eles botam oferta, promoção, aí você compra o telefone. Quando o telefone chega para você, você tem paz. Só que essa paz é circunstancial. O tempo passa e essa paz vai embora. Só que a paz que Cristo dá, não, ela não é passageira, ela é eterna. Por isso, esse jovem aqui, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Aqui a gente vê uma conversa de Jesus com um homem rico, que a gente vê duas esferas: a esfera da lei e da graça. E a lei mosaica, que está em Êxodo capítulo 20, ela traz a ideia de obrigação, de obrigatoriedade. A graça não, é favor não merecido. Você não merece, mas ainda assim você recebe. Por isso ele chega para Jesus, porque ele tem um entendimento de que existe alguma coisa que ele possa fazer para receber essa paz. Ele chega para Jesus e ele diz: bom mestre, porque ele era inteligente, ele era sábio. A prova de que ele era sábio é que era rico, ele sabia administrar os seus bens. Mas ainda assim ele chega para Jesus e ele diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha sabedoria, mas essa sabedoria era uma sabedoria humana, não permitia com que ele descobrisse o que ele poderia fazer. E ele pergunta para Jesus. O problema aqui não é dinheiro. Jesus diz para ele: vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Jesus não diz que depois de fazer isso ele teria paz, porque Jesus olha para o coração dele e vê que existe uma barreira, existe algo que impede ele de receber essa paz, essa vida, que é o dinheiro. O dinheiro aqui é um detalhe. Jesus não queria que ele fizesse filantropia, Jesus não queria que ele fizesse obras sociais, Jesus queria que ele se livrasse daquilo que estava impedindo, atrapalhando ele de receber essa paz. E aqui a gente vê essa conversa sobre a lei, porque a lei, ela sempre vai colocar o homem no centro, porque a lei está diretamente ligada à humanidade, ao humanismo, e o principal lema do humanismo é: o homem é o centro e dele convergem todas as coisas. Por isso, na lei, o que importa é o que eu faço.
A partir de um sacrifício, eu recebo alguma coisa. A partir de uma atitude, eu sou beneficiado de algo. Então, a lei, ela sempre vai colocar você no centro. Você é o alvo. Você é o foco. Você é o centro. Eu me sacrifico e por isso eu recebo. Na lei, nós vivemos numa esfera meritocrática. Eu mereço e por isso eu recebo. O homem que vive pela lei, ele sempre vai viver nessa esfera da meritocracia. Ele vai achar que se ele fizer algum sacrifício para Deus, ele vai receber alguma coisa. Por isso ele vem na vigília. Por isso ele pega um envelope de oferta e dízimo e ele dá mais para Deus. Porque ele acha que se ele der mais, ele vai receber mais. Isso é a lei, a graça não. A graça não tem nada a ver com o que você faça. Porque na graça não tem nada a ver conosco, tem a ver com Cristo. Se na lei eu faço para poder receber, na graça Cristo já fez e por isso eu recebo. Se na lei eu preciso me sacrificar para ser abençoado, na graça Cristo se sacrificou por mim e por isso eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aleluia. Se na lei eu preciso fazer penitências, sacrifícios, na graça tudo já foi pago na cruz, e por isso a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Conversava com o Edson Bittar, que é o cinegrafista, que presta serviço para a gente há 10 anos, filmando os cultos. Essa semana eu conversava com ele. Essa semana a gente entregou, está passando na televisão, o número 500 de programa que nós temos aqui há 10 anos, de televisão. E o Edson Bittar disse para mim uma ilustração muito interessante sobre o que é ser mais do que vencedor segundo a ótica da Bíblia. Ele disse para mim, trabalhou muitos anos em televisão nos Estados Unidos, e um dia ele estava filmando um pastor americano, e o pastor americano disse, ser mais do que vencedor usou uma ilustração, na época que o Mike Tyson ele lutava, boxe. E aí ele disse que o Mike Tyson ele foi lutar e a bolsa de aposta foi uma bolsa muito alta. E aí colocavam-se muitas expectativas, quem ia ganhar. Mike Tyson era um fenômeno. E aí ele foi para a luta e ele ganhou toda aquela bolsa e o Mike Tyson ganhou muito dinheiro. Só que a esposa do Mike Tyson pegou o cartão de crédito e ela gastou todo aquele dinheiro que o Mike Tyson havia ganho. Ou seja, Mike Tyson lutou, mas a esposa dele é mais do que vencedora. Você consegue entender isso? Não é nada que você faça, não é nada que você possa fazer, foi Cristo que fez. Ele fez por mim e por você, e através do seu sacrifício, nós recebemos, por herança em graça, todas as benesses do Senhor para mim e para a sua vida. Por isso você é mais do que vencedor. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é mais do que vencedor. Aleluia. Esse jovem não era um pecador desenfreado. Se você observar Jesus o indaga somente em relação ao dinheiro, que era um detalhe que o atrapalhava. Ele não vivia uma vida promíscua, ele não vivia uma vida regalada de promiscuidade, de pecado, mas ele tinha um problema com dinheiro, e esse problema o atrapalhava de viver segundo a ótica da graça de Deus. Existem pessoas dentro das igrejas evangélicas que foram alvo da graça do Senhor, que hoje fazem parte de células, são líderes de ministérios, mas ainda assim, não têm de si mesmo a capacidade de compreensão do que é graça para o que é lei, por isso vivem segundo um jugo de lei, e não de graça. Olham para si mesmos e de alguma maneira tentam compreender aquilo que elas podem fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro aqui. Nós tivemos uma conferência aqui, Anderson, do Luiz Hermínio, foi incrível. E eu sentei aqui do lado dele, no final muita gente veio falar com ele. Muita gente veio perguntar, muitos pastores vieram aqui, eu estava aqui, e eu pude perceber alguns pastores estando perto do Luiz Hermínio, porque hoje o ministério dele está em projeção aí, nacional e internacional. Então muitos pastores chegaram para ele aqui e perguntaram para ele assim, qual é o segredo do seu ministério?
Porque para qualquer pastor e líder, um ministério de tanto sucesso, todo mundo deseja querer saber qual é o segredo. Um dia a Helena Raquel pregou aqui, uma segunda-feira, e ela falou sobre esse autor aqui, o Matthew Henry. E quando ela disse isso, eu peguei, eu anotei, e eu comprei essa Bíblia dele, e é uma Bíblia incrível, uma recomendação para você. E uma pessoa chegou para mim, quando me viu com a Bíblia, e falou assim para mim: você descobriu qual é o segredo da Helena Raquel, porque você comprou a Bíblia dela agora. Eu quero dizer para você que não existe segredo em Luiz Hermínio, não existe segredo em Helena Raquel. Sabe por quê? Porque é graça, não é merecimento. Não é nada que eles façam ou deixem de fazer, porque se for alguma coisa que eles estejam fazendo, não é graça, não é favor. Por isso, quando você vê um ministério relevante, quando você vê alguém sendo usado poderosamente por Deus, nunca imagine ou pense que é alguma coisa que ele está fazendo, porque alguma coisa que o homem está fazendo não provém de Deus. Não é graça, é lei, é obrigação. Então, aquilo que um está fazendo, o outro pode fazer. Então, qual é a diferença? A diferença é a percepção. A diferença é porque algumas pessoas, elas vivem na lei. Elas não conseguem compreender isso. Elas olham para elas mesmas e elas se acham indignas. Elas sofrem de miopia espiritual. Ao olharem para si mesmas, elas se julgam não merecedoras. Elas olham para o outro e acham que o outro é melhor, mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus, e por isso ele recebe mais de Deus. Escute o que eu vou dizer: não existe nada que você possa fazer, não existe nada que as suas mãos possam fazer, não existe nada que o seu dinheiro possa fazer para que você seja algo de alguma coisa da parte de Deus. Não é nada sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre Cristo. Por isso, no cristianismo, Cristo é o centro, e todas as coisas convergem dele, diferente do humanismo. Então tudo é por Cristo, tudo é através do que Ele fez por nós. Só que existem pessoas que não conseguem entender isso. Quer ver uma coisa? João 3,16, o que está escrito em João 3,16? Alguém sabe? Você pode dizer bem alto, para todo mundo: 1, 2 e 3. Só tem crente aqui, Fonseca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus tinha um filho. Repita comigo: Deus tem um filho. Está escrito na Bíblia. João 3,16. Se Deus tem um filho, você é o quê? Eu já disse isso aqui. Eu sou o filho de Deus. Como? Se Deus só tem um filho. E João 3,16 diz isso. Paulo diz em Romanos que nós fomos recebidos por adoção. Nós fomos enxertados na videira, João 15. O que é enxertado? Quem aqui tem humildade suficiente para dizer que não sabe o que é enxertado? Amém, uma pessoa, glória a Deus. Vou dizer por causa de você, o que é enxertado? Vou dar um exemplo aqui. A minha sogra, ela gosta de plantas. E no quintal dela tem todo tipo de plantas, tem muitas plantas. E alguns anos atrás a minha sogra, ela comprou um pé de limão Barreto. E aí a gente, com expectativa de que um dia a gente ia tomar uma limonada, o tempo passou e ela cuida muito bem das plantas dela, e o limão começou a dar muitos frutos. E quando eu colhi aquele limão, eu tive uma incrível surpresa, porque no pé de limão, num lado dele dava limão galego e no outro lado dava limão Tahiti. Eu nunca vi isso na minha vida. No mesmo pé, num lado dava limão galego e do outro lado dava limão Tahiti. E aí, eu chamei a minha sogra e eu perguntei para ela: como é que pode? Um pé de limão dá limão galego e limão Tahiti. E aí ela me chamou até a árvore, me levou até a árvore, e ela me mostrou que quando a árvore era pequena foi feito um enxerto ali. Foi colocado ali, foi descascado um pedaço da raiz do limão galego e foi descascado do outro lado e foi colocado junto e foi amarrado. Foi feito um enxerto ali e o enxerto produziu vida. Isso quer dizer que agora o limão galego, ele só pode produzir frutos se ele estiver ligado no limão Tahiti.
Isso quer dizer que nós fomos enxertados na videira, e quem é a videira? Cristo. Você só pode dar fruto se você estiver nele. Isso quer dizer que tudo que Deus faz por mim, por você, não faz por você, faz por Cristo. Por aquilo que Cristo fez por nós. Nós não éramos merecedores de nada, mas segundo o amor de Deus, e segundo o sacrifício de Cristo por nós, hoje nós recebemos. Teve uma pessoa que um dia me perguntou, por que Deus não acaba com a maldade? Fábio, por que se Deus é bom, por que Ele não acaba com a maldade? Porque se Deus acabar com a maldade, Ele vai acabar com você. Porque a maldade está em mim, está em você. A Bíblia fala, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Nós somos maus. Se Deus tem que acabar com a maldade, Ele tem que acabar com você. Por isso Ele não acaba. Mas, mesmo sendo maus, ao olhar para nós, Deus Ele consegue ver o sangue de Cristo que está sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. A lei foi feita para proteger o homem, para preservar o homem. A graça foi feita para aproximar o homem de Deus. Em Êxodo capítulo 20, o povo havia saído de 430 anos sendo escravos. Um grande e numeroso povo, e começou a se ter muito problema. Por isso Deus falou para Moisés, a gente precisa colocar ordem. O povo não tinha identidade. O povo não sabia quem era, não haviam regras. E por uma questão de preservação, Deus criou as leis. Só que é impossível para o homem cumprir todas as leis. Existem tradições judaicas que dizem, as leis eram 10 mandamentos, mas existem 670 leis criadas pelos judeus, mais 6.000 adendos que foram criados. Seria impossível para o homem. Por isso que Paulo fala em Romanos que Cristo é o fim da lei. Porque a lei se findou nele. Por quê? Porque ele teve a capacidade de julgar. Porque na ótica da lei, você poderia fazer para o outro aquilo que o outro deveria fazer para você. Na ótica da graça, não. Na ótica da graça, você está sendo condicionado a algo muito maior, que vem de Deus. Se na lei você pecava quando tivesse relação sexual com alguém, na graça, se você simplesmente pensar, você já cometeu adultério. Isso quer dizer que a lei não veio para facilitar a vida do homem. A graça não veio para facilitar a vida do homem. A graça veio para aproximar o homem de Deus. Existem pessoas que banalizam a graça e acham que a graça serve para que a gente possa pecar. A graça não serve para que o homem possa pecar, e sim para fazer com que ele saia do pecado. A graça veio para aproximar a mim e a você de Deus. Não merecemos, mas ainda assim por amor a Ele. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então por que é tão difícil compreender a graça? Jesus aqui no capítulo 19, ele encontra com esse rico. E no capítulo 20, ele se dirige aos discípulos dele. E ele tenta explicar sobre a graça, segundo a ótica daquela passagem que havia acontecido ali, do encontro com Jesus, do jovem rico. No capítulo 20, a Bíblia fala sobre uma parábola que Jesus disse, uma história que ele contou para os seus discípulos, sobre os trabalhadores da última hora. E ele diz que um trabalhador, ele saiu cedo de casa, e ele foi trabalhar. E ao trabalhar, ele, no campo, ele saiu a procurar pessoas que pudessem fazer a colheita da sua plantação. E ele saiu bem cedo, e ele chamou a primeira remessa. E esses homens tiveram um acordo de que iriam receber 1 denário cada um, segundo um dia de trabalho. E ele foi na praça às 9 da manhã, chamou mais gente e também combinou que eles iriam receber aquilo que era justo. Ao meio-dia, novamente, achou um outro grupo. Às 3 da tarde também, e às 5 da tarde também. Todos estavam trabalhando, os que pegaram 6 da manhã até os que pegaram 5 da tarde.
E quando chegou no final do expediente, Jesus contando essa história, ele manda que eles fizessem uma fila, e que os primeiros a trabalhar fossem os primeiros a receber. E então, os homens se apresentam diante dele, e aquele homem, ele começa a pagar um denário, uma moeda, para cada trabalhador. E quando chega o pessoal que pegou às 5 da tarde, e eles começam a receber a mesma coisa daqueles que pegaram às 6 da manhã, aí teve um problema. Porque o pessoal que trabalhou o dia inteiro falou, não é justo, peraí, não é justo. Esse pessoal chegou às 5 da tarde, e vai receber a mesma coisa que eu. E o trabalhador disse, mas eu paguei a você o que eu combinei com você, que tenho eu com você. O dinheiro é meu, eu faço dele o que quiser. E eles disseram, não é justo, nós queremos uma parte maior. Sabe por quê? Porque esse homem estava com uma visão segundo a lei. Porque a lei sempre vai dizer para nós que nós merecemos alguma coisa, que nós temos direito de alguma coisa, mas não tem nada a ver com o que você possa ou não fazer, tem a ver com o que Ele fez por você. Por isso Jesus disse que a graça é um favor não merecido. Você não merece, mas ainda assim Ele te dá porque Ele te ama. Você não faz por merecer, mas ainda assim o amor dele por você é maior do que a sua compreensão humana. Aleluia. A lei é dívida, a graça é um favor imerecido. O conhecimento nos traz informação, mas a experiência muda a nossa vida. Escute isso. O conhecimento traz a informação, mas a experiência muda a sua vida. O Tito está lá atrás, estava fazendo muita bagunça aqui. E mais cedo ele estava em casa, Solange, na cozinha, enquanto eu tomava café, e ele brincava, e os brinquedos espalhados pela cozinha inteira. E de repente, um trenzinho, um telefone, fazendo bagunça, ele fica brincando, distraído, e de repente alguma coisa chama a atenção dele, uma tomada, e ele vai em direção à tomada, e eu digo para ele, não pode, ele para, olha para mim, agora ele está com essa graça, né? A gente manda ele, namora mamãe, namora papai. Criança nunca faz o que o pai e a mãe pedem, nunca. Aí fala, namora, ele não faz. Aí quando você briga com ele fica assim, namorando. Manipulador, né? Aí eu disse para ele, não pode, faz dodói. Eu passei para ele uma informação. Só que a informação é muito importante. Só que a informação não muda a nossa vida. A informação traz o conhecimento para nós. Agora a experiência muda a nossa vida. Eu me distraio e ele vai novamente na tomada e eu digo, não pode. Eu informo a ele, eu digo, isso aí faz dodói, machuca neném. Eu levo uma informação mesmo sem cognição, ainda para compreender o que é dodói ou fazer mal para você. Eu digo isso para ele, eu passo a informação para ele. E ainda assim ele insiste. E quando eu me distraio, ele vai e coloca o dedo lá e ele recebe um choque. E agora, diante da informação que ele tinha, ele teve uma experiência. E a experiência muda a vida, porque ele nunca mais vai colocar a mão ali. Existem pessoas que têm informação sobre a graça, ouviram muito falar sobre a graça, escutaram pregações sobre a graça, mas nunca tiveram uma experiência. E por isso a vida nunca mudou. E por isso vivem segundo a lei e não segundo a graça. Essas pessoas vivem achando que é alguma coisa que elas podem fazer para o ministério delas avançar. Alguma coisa que elas têm que fazer que os outros estão fazendo. Eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que fazer, eu tenho que subir um monte. Você não tem que fazer nada. Você tem que perceber que não é o seu esforço, não é o seu merecimento, é o que Cristo fez por você. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, você não tem que jejuar, você tem que fazer isso, mas isso não vai fazer com que Deus derrame sobre você qualquer coisa, ou faça mais por você do que por alguém que simplesmente não faz isso. Porque segundo a ótica de Deus, todos são iguais diante dele, todos são iguais, não existe nada que você possa fazer. O Evangelho da Graça está disponível para você. Por isso, você não pode limitar a sua visão
há uma concepção de lei, achando que as pessoas recebem alguma coisa ou têm dinheiro porque elas fazem alguma coisa. Escute o que eu vou falar. Quem tem dinheiro é porque trabalhou muito, soube administrar ou está envolvido em alguma falcatrua. Mas isso não quer dizer que simplesmente porque essa pessoa tem dinheiro, ela deu certo. Deus a abençoou, não. O Evangelho da Graça, ele está disponível a você. Isso quer dizer que não existe nada que Deus possa fazer por você que Ele já não tenha feito. Ele já fez tudo por você. Eu vou repetir. Ele já fez tudo por você. Não tem nada que você possa fazer. É uma questão de percepção. É uma questão de você viver numa outra atmosfera, num outro ambiente. Porque aqui, nesse ambiente aqui, nesse público, existem pessoas que estão vivendo uma vida segundo a graça. E nesse mesmo ambiente aqui, existem pessoas que estão vivendo segundo a lei. Então não é um ambiente, não é o lugar onde você entra. O Evangelho do Reino de Deus, ou o Evangelho da Graça, não é um lugar onde você entra, onde você está. O Evangelho da Graça é uma questão de percepção, você percebe. Você olha à sua volta, você olha para você olha para o que você faz, você olha para o que Cristo fez por você, e simplesmente você se apropria, você toma posse. E quando você compreende o que é isso, há um avivamento dentro de você. Eu li essa semana o que Michael Brother escreveu no livro que eu estou lendo. Ele disse o seguinte: avivamento é quando a capacidade, ao longo do tempo, a capacidade de convencimento do Espírito Santo na sua vida, ela é elevada à potência máxima. Olha que incrível. Avivamento é quando a capacidade de convencimento durante o tempo na sua vida é elevada à potência máxima. Isso quer dizer que não existe nada mais para ser convencido em você. Você é totalmente dele. Não há mais resistência na sua vida. Quando todas as suas vontades são as vontades de Deus, quando não existe nada que o Espírito Santo deseja ou precise convencer em você, há um avivamento dentro de você. Porque aí você se torna alguém em Cristo. Alguém que entendeu o seu papel e se colocou nele como alvo da graça. Eu sou o alvo da graça. E por ser alvo da graça, eu me torno um marido melhor, avivamento. Eu me torno um pai melhor, avivamento. Avivamento de dentro para fora. Eu me torno um empresário melhor, avivamento. Onde quer que eu esteja, ali a presença de Deus está, e a graça se manifesta através da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus então chega para ele e diz para ele que ele precisava vender todos os seus bens para herdar uma vida. Ele olha para aquilo que ele tem de dinheiro e ele vê que é muito difícil fazer isso. A Bíblia fala que aquele homem vai embora. Os discípulos olham preocupados. Jesus se posiciona e diz: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fundo de uma agulha é uma espécie de porta bem baixa em Israel. O que Jesus está dizendo com isso? Que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro o domina. Aí os discípulos falam o seguinte: quem pode se salvar? Por quê? Porque quem tem dinheiro está impedido de entrar nos céus. Quem não tem está desejando ter, e por isso como é que vai entrar se tiver? Os discípulos falam: quem pode se salvar? E Jesus diz: ao homem tudo é impossível, mas a Deus não há nada que seja impossível. Escute isso. Jesus não estava aqui incomodado porque esse homem tinha dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter bens materiais. Eu posso ter um carro, eu tenho um Ford Ka 2016. Eu posso ter um carro e eu posso ter o desejo de ter um Corolla, por exemplo. Eu posso ter o Corolla, Fábio. O Corolla é que não pode me ter. Você entende isso? Eu posso ter um telefone novo da maçãzinha, porque o meu não é da maçãzinha. Mas o telefone não pode me ter.
Eu posso ter mídias sociais, mas elas não podem me ter. 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, de tal ele se torna servo, ele se torna escravo. Eu digo para você, se existe na sua vida alguma coisa que te domina, você é escravo disso. Existem pessoas que são escravos do dinheiro. Esse homem, ele não tinha só o dinheiro tinha ele. O lugar do dinheiro é aqui, no bolso. Na vida desse homem, o dinheiro estava aqui, Por isso, não existe nenhum problema você ter carro, não existe nenhum problema em você ter casa, não existe nenhum problema em você ter lancha, não existe nenhum problema em você ter conta bancária com dinheiro. As coisas é que não podem ter você. Porque a partir do momento em que você entende que tudo que você tem é fruto da graça de Deus, você entende que tudo que você tem não é obra das suas mãos, e por isso você não tem medo de perder, você não se apega a elas, porque foi Deus que te deu, mesmo você não merecendo, mas alvo da graça alcançou a sua vida, e por isso você recebeu. E uma vez que você recebe, mesmo não merecendo, mas sendo um discípulo dele, você entende que tudo foi ele que te deu. Por isso você não se prende a nada disso. Tem um irmão aqui da igreja que quando ele veio para cá, está sentado aí me vendo. Ele falou assim, na época ele falou com o Fabrício, ele falou o seguinte: eu estou gostando dos cultos, tenho vindo à igreja e tal, mas eu queria me batizar. Nenhum problema, glória a Deus por isso. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Ele disse, mas eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de tomar minha gelada, eu gosto de tomar minha cerveja. E ele falou, tem algum problema nisso? E o pastor Fabrício falou para ele o seguinte, não tem problema nenhum. Ele, como assim? Não tem problema? Não. E ele começou a se relacionar com o evangelho do reino, até o ponto em que ele foi batizado, e ele foi alvo da graça de Deus, e ele entendeu que na verdade a cerveja era uma espécie de fuga para ele, que ele poderia beber, assim como poderia também não beber, e por isso não se prendia mais a isso, porque na verdade ele bebia para preencher um vazio que estava dentro dele, e agora Cristo preencheu todo o vazio dele, e por isso ele disse, nada mais me prende, porque Cristo é tudo em mim. Aleluia. Isso quer dizer que a vida que a gente vive, às vezes, querendo comprar coisas, acumulando e substituindo, eu fiz uma mudança recentemente, e eu disse para minha esposa, como nós temos coisas inúteis, como compramos coisas que não usamos, e são alegrias que nós temos ao comprar e nos preencher dessas coisas, alegrias circunstanciais, que vão produzir por alguns momentos um contentamento dentro de nós, mas logo vão ficar lá. Eu tenho algo em mim, irmãos, isso é meu, e eu não discordo de ninguém que pense diferente ou que age diferente. Aquilo que é meu e não serve mais para mim, eu não vendo, eu não troco, eu dou para alguém, eu abençoo. A minha esposa está aqui na frente, ela sabe disso. Eu não participo de grupo de desapego, nem discrimino quem participa, mas eu entendo que tudo que eu recebi foi Deus que me deu, e a partir do momento que, por Ele ter me dado, quando eu me desapego disso e dou para alguém, todas as vezes que isso acontece, alguém usado por Deus vem e me abençoa. Isso não é um ciclo que acontece premeditadamente na minha vida, eu faço isso porque eu entendo que eu posso abençoar alguém. Eu quero dizer para você nessa noite que veio aqui, com expectativas de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação, eu quero dizer para você nessa noite, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, é da graça de Deus. Você não precisa de dinheiro. Se você entrou aqui com necessidade de dinheiro, eu quero dizer para você, você não precisa de dinheiro, você precisa da graça de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com um casamento destruído. Eu quero dizer para você que você não precisa de um casamento novo, você não precisa de um esposo novo, você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa que Ele seja o centro da sua vida, porque se Cristo for o centro, todas as coisas vão convergir em uma só direção. Talvez o seu filho se encontre nas drogas, talvez você esteja com uma doença diagnosticada pelos médicos, e você diga, eu preciso de cura. Escute isso, tudo que você precisa é da graça de Deus. Tudo que você precisa é ser alvo dessa graça. Tudo que você precisa é que haja uma convergência
no seu entendimento. O que Paulo disse, que você não seja moldado a esse mundo, mas que você possa ter a capacidade de ter uma transformação, uma metanoia na sua mente. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4,19, eu gosto muito desse texto. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Atos 17, 28, diz, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Irmãos, não tem nada a ver com você. Esse culto aqui, eu falei nesse microfone aqui, eu sempre falo com os irmãos aqui do louvor. Eu falei nesse microfone aqui antes de começar. A igreja já estava com bastante gente, e eu disse para eles o seguinte: vamos começar o culto, irmãos, porque não tem nada a ver com esse pessoal que está chegando aí. O culto não é para eles, o culto é para o Senhor, porque é tudo para Ele, é por meio dEle, para Ele. Romanos 11, a partir do verso 33, Paulo diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele, para que Ele fosse restituído? E Ele diz, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Eu e você somos um detalhe muito importante, porque tudo na minha e na sua vida tem a ver com Cristo. Ai de mim se não fosse Cristo, ai de você se não fosse Cristo nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu careço desse favor, por isso eu sou carente dessa graça imerecida, desse amor de Deus. Glória a Deus. Tito está animado aí, ó. Existem pessoas que olham para a vida delas e têm uma visão errada de si mesmo. Essa semana, no domingo passado, uma pessoa me procurou aqui no fim do culto. Ela disse para mim o seguinte: por que tudo isso de ruim aconteceu comigo? Uma vida difícil, uma vida de abandonos, uma vida de sofrimento. E eu disse para essa pessoa: olha, na vida todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins. Todo mundo vai ter que lidar com abandonos. Mas onde houver um abandono, Deus vai sempre colocar alguém para ser fruto da graça dEle e produzir um resgate. Existem pessoas que sempre vão se apegar aos abandonos da vida, mas existem pessoas que sempre vão se apegar aos resgates da vida. Uma pessoa disse para mim onde que Jesus estava quando eu fui tocada, molestada sexualmente. Onde Deus estava? Difícil isso, né? Você já parou para pensar onde Deus estava quando Cristo estava morrendo na cruz por amor a mim e a você? E Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Sobretudo seja feito não o que eu desejo, mas a tua vontade. A morte de Cristo na cruz foi por amor, simplesmente por amor a mim e a você. No Antigo Testamento eram feitos sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos para que o pecado do povo não fosse visto. Quando Deus olhava para o povo, via o sangue daquele animal. O animal havia se sacrificado por alguém. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, que morreu no meu e no seu lugar. Por isso agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a nossa iniquidade, o nosso pecado. Ele vê o sangue de Cristo que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Mas é preciso que essa concepção saia de dentro de você. Esse vitimismo definitivamente seja jogado por terra.
esse sentimento de inferioridade, por olhar para as pessoas e ver que todo mundo consegue menos você, todo mundo vai bem menos você. Essa régua moral que você usa para medir a vida das pessoas, o casamento das pessoas, a empresa das pessoas, a área financeira das pessoas e medir você nunca vai ter sucesso nisso. Porque, já dizia a vovó, só sabe a quentura da panela a colher que está dentro mexendo. Então não diga, não ache e não pense, porque na parábola dos trabalhadores da última hora, o pessoal que chegou cedo, eles falaram o seguinte, Rodrigo, para Jesus, falaram o seguinte para o dono daquela terra: não é justo, não é justo, nós pegamos 6 horas da manhã no trabalho, eles pegaram 17 horas, não é justo. Eu pergunto para você, o que é justo? Eu pergunto para você, se você realmente quer receber de Deus aquilo que você merece? Você quer receber de Deus o que você merece? Eu não quero receber de Cristo, de Deus, o que eu mereço, porque eu não mereço nada. Mas por amor a mim, Ele enviou o Filho dEle para que morresse no meu lugar. E pelo fato do Filho dEle ter morrido no meu lugar, eu tenho direito a tudo, porque eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus. Não há limites para você em Deus. Tudo que Deus fez foi por amor a você. Agora, não é nada sobre você em relação a Ele. É tudo em relação a Ele para você. Não pense que existe alguma coisa que você possa fazer. Não pense que existem sacrifícios humanos que você precise fazer. Tudo isso é obra humana. Para Deus, a vida, ela não se resume única e exclusivamente a uma vida aqui na terra. Para Deus, a vida é única. Ela começou e ela não acaba mais. Por isso, você é eterno. Você é infinito. Deus é eterno. Deus não tem início, nem meio, nem fim. Nós temos início quando Ele soprou em nossas narinas e fez alma vivente. Isso quer dizer que nós somos infinitos. Escute isso, por favor. A relação de Deus para com você nunca é uma relação tangível, mensurável. A relação de Deus para com os seus filhos é uma relação espiritual. E Mateus fala sobre isso. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem ou se relacionem com Ele, o façam em espírito e em verdade. A relação de Deus para com você é uma relação espiritual. É espiritual. Por isso essa relação ela transcende. Não é uma relação somente nessa vida. Porque essa vida é uma vida corruptível. Essa semana eu fiz um velório. E eu estive diante de um caixão. Uma senhora havia morrido. E eu me aproximei do caixão e eu disse para os irmãos que estavam ali chorando, entristecidos. Eu disse: essa aqui não é a irmã fulana de tal. Nós estamos diante de um corpo, mas ela não é isso aqui. Estamos aqui para nos despedir dela, daquilo que a representa fisicamente. Mas ela não é isso aqui. Por isso, quando eu digo que nós não temos uma alma, você não tem uma alma. Você é uma alma. Você tem um espírito. E Deus se relaciona com a sua alma. É com o que está dentro desse corpo. Você acha mesmo que Deus está preocupado se o seu cabelo faz chapinha ou não faz chapinha? Se o seu cabelo é pichainha ou o seu cabelo é liso? Deus está preocupado se esse alguém que mora dentro desse corpo está disposto a usufruir de tudo aquilo que a graça de Deus já tem liberado. Existe uma atmosfera de graça aqui, ó, disponível para você. Se você entender isso que eu estou falando hoje, nessa noite, na sua vida, pode acontecer um avivamento. Eu quero dizer para você, que está me ouvindo e vendo, você está recebendo informações. Muitas informações sobre a graça de Deus. Mas no nome de Jesus, escute, você precisa ter uma experiência com a graça. Porque essa experiência vai mudar a sua vida. Vai fazer com que você nunca mais dependa de ninguém. Que você venha para a igreja como um imerecedor, com um pires na mão, dizendo: Senhor, me abençoa, eu preciso. Ou você vai chegar aqui e vai dizer: pelas misericórdias do Senhor. Você acha que quando eu venho aqui, eu prego uma boa mensagem, e eu assisto a mensagem no YouTube, aí eu falo assim:
eu estava inspirado. Ontem à noite foi poderoso. Ontem à noite eu tive uma boa performance. E quando eu prego mal, eu digo, eu não estava inspirado, eu não estava bem. E escute isso, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver em relação à minha pessoa. Vou dizer para os irmãos aqui, domingo passado, quando estava aqui, levanta a mão, você estava aqui. Eu não estava bem. Domingo passado eu não estava bem. Sabe quando você não está bem? Você não pode estar bem. Você não pode estar mal todo dia. Mas tem dia que você não está mal, você não está afim. Você não está bem, você não quer pregar. Tem dia que você não quer trabalhar. Você não pode pegar atestado e levar lá, né? Aí eu vou pegar atestado e vou levar para o pastor. No caso sou eu, né? Eu não estava bem. Mas eu fiz uma oração ali atrás. Eu falei, Senhor, que a tua graça alcance essa igreja hoje. E os teus filhos. E eu disse para Deus, porque não tem nada a ver comigo, Senhor. Tem a ver com o Senhor, o que o Senhor quer e deseja fazer com o teu povo. Por isso faça. Me use apesar de mim. E eu preguei a mensagem e o culto e a frente estava lotada de pessoas aqui, um monte de gente chorando. E as pessoas vieram no final falar comigo, poxa, como que Deus usou você para falar na minha vida. Glória a Deus, eu olho e eu vejo as pessoas dizendo isso e eu falo, Senhor, não tem nada a ver comigo, é com o Senhor. É por meio do Senhor. Então, irmãos, tudo que Deus vai fazer em você, não precisa que você faça nada. Você não precisa buscar em monte. Você não precisa fazer jejum. Você não precisa fazer promessa para que Ele te use. Você pode até fazer essas coisas, para que algumas coisas do mundo não aprisionem você. Agora não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você faça. Não tem nada a ver com a sua vida, tem a ver com Cristo. Por isso é cristianismo. Aleluia. Quantos querem nessa noite? Quantos querem virar a chave e viver não segundo a ótica da lei, mas segundo a ótica da graça de Deus? Quem é grato, quem recebeu a graça é grato, irmãos. É gratidão. Vou falar sobre dízimo aqui. O dízimo é lei, mas nós estamos na época da graça. Tem umas pessoas que falam isso. Então não é lei, é graça. Como é que funciona isso, Rafael? É lei, é graça, não é? Não. O dízimo não está na lei, não, irmãos. Se você olhar na sua Bíblia, o dízimo não está na lei, porque a lei está em Êxodo capítulo 20. E o dízimo se encontra em Gênesis capítulo 13. Quando Abraão, depois de uma guerra, resolveu dar o dízimo ao rei, ao sacerdote Melquisedeque. Isso está em Gênesis. Muitos anos se passaram, Moisés assumiu lá, tirou o povo do Egito, e Deus deu para ele em Êxodo capítulo 20 a lei. Então dízimo não é lei, dízimo é graça. Entende? É graça. E o que é graça? É favor não merecido. Ou seja, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E por isso eu entendo e sou grato a Ele. É gratidão. E por isso eu dou a Ele. Porque eu sou grato. Agora, tem pessoas que não vão entender isso. Sabe por quê? Porque assim como esse jovem rico, estão presas ao dinheiro ou a qualquer outra coisa. Escute o que eu vou falar. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus em gratidão e dar o dízimo para Ele, são pessoas que não vão conseguir fazer nada. São pessoas que não têm a percepção. Por quê? Porque não é obrigação, é favor. Eu recebi. Ele é a minha provisão. Tudo vem dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Agora, entenda, eu não estou dizendo nessa mensagem que você está fora da questão. Não. Eu estou dizendo para você que não tem nada que você faça para que possa chamar a atenção de Deus, para que Ele derrame dons sobre a sua vida, para que Ele use você mais ou menos, porque está disponível a você. Está disponível a você. Se coloque de pé. Aleluia. Você que entrou aqui nessa noite e tem vivido da sua vida
uma visão de lei, onde você coloca sobre você um jugo maior do que você pode suportar. Você imprime na sua vida um ritmo de que você precisa fazer, de que você precisa se comprometer mais, de que você precisa ser melhor do que você tem sido, porque a célula de fulano está crescendo e a sua não está crescendo. Aí você pergunta: fulano, o que você está fazendo? Aí ele diz: eu estou fazendo isso, isso e isso. Aí você começa a fazer isso, isso e isso. Aí você vê que não acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é um só. O nosso trabalho é só obedecer. O nosso trabalho, o nosso papel é obedecer a Deus, é descansar nele, porque tudo aquilo que Ele pode dar para você já foi liberado desde a fundação do mundo, já está disponível a você. Levanta a sua mão assim, ó. Levanta a sua mão assim, sacode assim, ó. Já está disponível. Você pode aí tocar aí na graça de Deus, numa atmosfera de graça que está aqui nesse lugar. Diga: eu não mereço, mas porque Ele me ama, Ele tem me abençoado. Eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Não tem nada a ver comigo, é tudo em relação a Ele. É fácil falar, difícil é virar a chave, difícil é viver e experimentar isso. Por isso a gente às vezes acha loucura quando alguém diz o seguinte: essa semana eu falei com o Giovanni, a filha dele ficou doente. Giovanni é um casal de pastores, Giovanni e André, que estão lá na Bahia. E eu falei com ele, e ele disse: a nossa filhinha pequena está com febre. E ele falou para mim assim: mas nós estamos dependendo única e exclusivamente de Deus. Você ouve alguém falar que está dependendo de Deus, você fala assim: é maluco, é louco. Porque quem depende de Deus vai passar luta e dificuldade. Não vai não. Vai passar a luta e dificuldade quem depender da força do próprio braço, quem depender de si mesmo. Porque os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só Tu és santo, né? Só Tu és santo. Você pode levantar as suas mãos e dizer: só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Aleluia.